Havia uma pequena cidade no interior, cercada por montanhas verdes e paisagens de tirar o fôlego. Nesse lugar tranquilo, os moradores viviam em relativa harmonia. As ruas eram estreitas, as casas simples e os corações repletos de esperança. No entanto, como em qualquer lugar do mundo, também havia ali quem carregasse grandes desafios, dúvidas e incertezas. Entre essas pessoas estava Lúcia, uma jovem de sorriso singelo que desde pequena aprendera a confiar em Deus, mas que naquele momento específico da vida encontrava-se em meio a tantas inquietações interiores que já não conseguia enxergar a direção que tanto buscava. Lúcia era filha única de uma família humilde. Seus pais trabalhavam arduamente para garantir que nada lhe faltasse. O pai era pedreiro e passava os dias entre massas de cimento, tijolos e andaimes. A mãe, por sua vez, cuidava da casa e costurava para fora, atendendo a vizinhança. Juntos, eram um casal temente a Deus, que transmitira à filha valores de amor, respeito, generosidade e fé. Com frequência, a família se reunia para orar, visitar a igreja nos domingos e também para conversar sobre passagens bíblicas que falassem ao coração. Tudo isso formou em Lúcia uma base sólida, a certeza de que Deus era seu alicerce. À medida que os anos passaram, Lúcia foi crescendo e desenvolvendo um grande desejo de ajudar as pessoas. Vivera muitas experiências em trabalhos comunitários na igreja local. Ensinava as crianças mais novas, participava de ações beneficentes e passava boa parte do tempo livre estudando a Bíblia. Contudo, ao terminar o ensino médio, ela começou a sentir uma estranha insegurança sobre qual rumo profissional tomar. As vozes ao seu redor, especialmente dos parentes, amigos e até mesmo professores, ecoavam sugestões variadas: enfermagem, magistério, trabalho social, administração. Ela, por sua vez, queria agradar a Deus e honrar a família, mas não sabia exatamente como. Para agravar a situação, o mundo passava por momentos de incerteza econômica, o que dificultava ainda mais as oportunidades de emprego e estudo. Mesmo assim, Lúcia tentava manter-se firme, buscava a Deus em oração, mas não encontrava respostas claras. Sentia um peso no coração por não saber que caminho seguir. Era como se todos ao redor enxergassem sinais e possibilidades, enquanto ela, justamente aquela que servia na igreja, não via nada nítido à sua frente. Tinha fé, mas ao mesmo tempo questionava por que Deus estava em silêncio naquele momento crucial de sua vida. Certa tarde de domingo, após o culto, o pastor da igreja fez um convite. Pediu que qualquer jovem que estivesse sentindo dúvidas ou precisasse de conselho pastoral o procurasse. Lúcia viu naquilo uma oportunidade. Esperou pacientemente até que a conversa com as demais pessoas terminasse e depois aproximou-se dele. Sentou-se e começou a falar. Compartilhou suas incertezas sobre futuro, faculdade, emprego e ministério. Relatou a sensação de que, apesar de orar, Deus não estava respondendo da maneira que ela esperava. O pastor, homem experiente e muito sábio, ouvira centenas de histórias de jovens ao longo de sua trajetória. Ele a olhou com muita ternura e disse: Lúcia, minha filha, Deus nunca está em silêncio. A questão é que, muitas vezes, nós nos movimentamos tanto ou nos distraímos de tal forma que não conseguimos ouvir sua voz. Não é raro que ele nos mostre o caminho, mas o nosso próprio medo ou ansiedade impede que percebamos os sinais. E o mais interessante é que mesmo quando achamos que tudo está parado, Deus já está alinhando nossos passos. Ao ouvir aquilo, Lúcia sentiu um conforto temporário no coração, mas ainda faltava clareza. Ele continuou: não se preocupe tanto em enxergar todo o caminho de uma só vez. Deus ilumina nossos passos conforme precisamos dar cada um deles. Se você estiver disposta a continuar orando, confiando e dando pequenos passos de fé,
Ele vai te mostrar aquilo que hoje você não consegue enxergar sozinha. Mesmo nos desertos da vida, o Senhor está trabalhando para nos moldar, fortalecer e direcionar. Confie, Lúcia, você não está sozinha. A jovem saiu daquela conversa se sentindo um pouco mais aliviada, mas ainda existia uma névoa em seu interior. Na volta para casa, olhou para o céu e fez uma oração silenciosa, pedindo a Deus que a ajudasse a ver, nem que fosse apenas um lampejo da direção que deveria tomar. Os dias seguintes foram marcados por novos acontecimentos. Em sua rotina, Lúcia passou a perceber pequenas situações que antes talvez passassem despercebidas. Por exemplo, em uma visita a uma senhora que morava sozinha no fim da rua, ela pôde notar o quanto um simples ato de solidariedade, como ajudar nas compras ou organizar a cozinha, tinha um impacto profundo na vida daquela idosa. Em outro momento, recebeu um convite para participar de um projeto com crianças carentes na região. Logo aceitou, motivada pela vontade de servir e descobrir como Deus poderia usá-la. E para sua surpresa, naquele lugar, ela encontrou grande alegria. Uma semana depois, enquanto ajudava as crianças a escrever cartas de gratidão para outras pessoas da comunidade, algo tocou o coração de Lúcia. Observou o brilho nos olhos dos pequenos, as risadas sinceras e os abraços que recebia. Viu, na simplicidade deles, a verdadeira essência do amor de Deus. Aquilo lhe trouxe lágrimas aos olhos. Teve vontade de chorar, não de tristeza, mas por sentir que, de alguma forma, estava no caminho certo. Naquela mesma noite, ajoelhou-se para orar, agradecendo pela oportunidade de estar naquele projeto e pedindo a Deus que continuasse a falar ao seu coração. E mais uma vez, sentiu aquela voz suave dentro de si. Continue, eu estou aqui, confie. Ainda assim, por mais que se sentisse bem servindo, Lúcia ainda não tinha clareza quanto ao futuro profissional. Sentia-se inclinada a algo que envolvesse pessoas, cuidado, ensino, mas não sabia exatamente qual formação combinava com esse desejo. Ao conversar com os amigos, escutava uma infinidade de possibilidades: psicologia, pedagogia, serviço social, teologia. Cada uma parecia interessante, mas ao mesmo tempo tinha medo de investir tempo e recursos em algo que não fosse verdadeiramente o que Deus queria para ela. Porém, a cada dia que passava, pequenos sinais iam surgindo. Certa noite, teve um sonho intenso. Nele, estava em um grande campo gramado, olhando para as estrelas. De repente, via uma estrada longa, iluminada por pequenas lamparinas, dispostas uma após a outra, não todas de uma vez, mas apenas o suficiente para iluminar os passos seguintes. Ela, então, iniciava a caminhada, sem saber aonde aquilo a levaria, mas sentindo uma paz indescritível. Quando acordou, tinha ainda o coração aquecido por aquela imagem. Lembrou-se do versículo bíblico que diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. A sensação de que Deus estava mostrando que cada passo seria iluminado no momento certo foi forte. Ciente disso, Lúcia decidiu dar mais um passo. Confiou que se o Senhor estava alinhando as coisas, ela precisava se mover. Foi procurar as opções de cursos na universidade mais próxima e, por conta de sua família humilde, também pediu informações sobre bolsas de estudo e financiamentos. Ao mesmo tempo, pesquisou vagas de emprego que pudessem ajudar a custear a faculdade. Parecia um caminho desafiador, mas acreditava que precisava agir com a fé que tanto pregava. Alguns meses se passaram. Lúcia se inscreveu em um processo seletivo de uma ONG da cidade vizinha, que desenvolvia projetos socioeducativos para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A vaga não exigia formação superior imediata, mas oferecia um treinamento constante para os funcionários, além de uma bolsa de estudos em parceria com uma faculdade local. Parecia a combinação perfeita.
trabalho remunerado e a possibilidade de continuar estudando algo relacionado ao que amava, cuidar de pessoas. Ela mandou o currículo, orou e esperou. Durante esse período de espera, surgiram ainda mais dúvidas em seu coração. E se não desse certo? E se existisse alguém mais capacitado para aquela vaga? E se ela ficasse estagnada? Foi então que se lembrou de uma pregação que ouvira certa vez sobre a vida de José, filho de Jacó, na Bíblia. José teve sonhos grandiosos, mas precisou passar por fases de aparente retrocesso. Foi vendido como escravo, injustamente preso, esquecido no cárcere, até que, no tempo certo, o Senhor o elevou a governador do Egito. Aquela história a inspirava profundamente, pois mostrava que mesmo que as circunstâncias fossem adversas, Deus continuava no controle e alinhando tudo para cumprir seus propósitos. Além de se lembrar de José, também pensou em Abraão, que precisou sair de sua terra, sem sequer saber para onde estava indo. Precisou confiar. Lúcia compreendia que, da mesma forma, Deus poderia estar guiando seus passos para algo muito além do que ela poderia imaginar. Bastava manter-se firme na esperança e na obediência. Para sua grande alegria, poucos dias depois, Lúcia recebeu a notícia de que fora selecionada para a segunda etapa do processo seletivo na ONG. Precisaria comparecer a uma entrevista presencial. Era uma oportunidade única. Seu coração saltou de emoção. Passou a semana em oração, pedindo a Deus que lhe desse tranquilidade e sabedoria ao responder às perguntas. No dia marcado, vestiu sua melhor roupa, simples, porém arrumada, e pegou o ônibus para a cidade vizinha. Chegando lá, deparou-se com outros candidatos, uns mais velhos, outros mais novos. Alguns traziam diplomas, certificados e referência profissional. De início, Lúcia sentiu-se intimidada por não ter grandes títulos, mas logo lembrou que a força que importava não era apenas a do currículo, e sim a que Deus depositara em seu coração. Afinal, ela tinha a motivação de servir, de amar e, acima de tudo, de estar disponível para aprender. Entrou na sala de entrevista. Uma das pessoas da banca era a coordenadora do projeto, uma senhora de semblante calmo que começou a fazer perguntas sobre suas experiências. Lúcia contou sobre os trabalhos na igreja, as visitas que fazia aos lares carentes, as ações voluntárias que participava. Falou também de seu desejo de cursar pedagogia ou serviço social. A coordenadora, que parecia atenta a cada detalhe, fez um leve sorriso. Então perguntou: "E o que você entende sobre depender de Deus nos seus planos?" Lúcia respirou fundo. Aquela pergunta a surpreendeu, pois não esperava um tom tão pessoal. Entretanto, dentro dela, havia uma certeza de que não era coincidência. Eu acredito que depender de Deus significa dar o nosso melhor, agir com responsabilidade e, ao mesmo tempo, entregar o resultado a Ele. Muitas vezes, não conseguimos enxergar o que vem pela frente. Pode haver obstáculos, mas acredito que Ele esteja sempre cuidando, alinhando e preparando o caminho. É por isso que, no pouco que faço, tento sempre confiar que Deus me mostrará o que preciso ver e me direcionará para onde devo ir. A coordenadora trocou olhares com os demais entrevistadores, como se aquilo tivesse tocado em algo importante. Encerrada a entrevista, Lúcia saiu com o coração leve. Ela sentia bem lá no fundo que Deus estava presente. Voltou para casa com a esperança renovada e, em suas orações, agradecia, independentemente do resultado. Algo dentro dela dizia que aquela vaga era o alinhamento perfeito da vontade de Deus, mas estava decidida a aceitar até mesmo um não, se fosse o caso. Afinal, o não também poderia ser direção, impedindo-a de trilhar um caminho que não era para ela naquele momento. Depois de uma semana de expectativa, o telefone tocou. Era a coordenadora da ONG, informando que Lúcia havia sido aprovada para a vaga de assistente de projetos. Seu trabalho seria auxiliar no planejamento de atividades, no acompanhamento das crianças e adolescentes e em outras demandas do dia a dia.
Receberia um salário modesto, mas suficiente para ajudar em casa e ainda pagar parte de uma faculdade. Além disso, a ONG tinha convênio com uma universidade particular, o que lhe daria uma bolsa de 50% caso escolhesse um dos cursos específicos que eles recomendavam. E entre esses cursos estava o de serviço social. Naquele momento, Lúcia sentiu-se tomada por uma alegria gigantesca. Lembrou-se imediatamente das palavras do pastor, de seus pais, dos ensinos bíblicos. Começou a chorar, mas não era um choro de desespero, eram lágrimas de gratidão. Sabia que não havia conquistado aquilo sozinha. Deus estava mostrando um caminho, mesmo quando, há alguns meses, ela não enxergava nada. Os primeiros dias na ONG foram desafiadores e, ao mesmo tempo, empolgantes. Havia ali crianças com histórias de vida duríssimas. Algumas vinham de lares desestruturados, outras tinham pais envolvidos com drogas, outras sofreram abusos. Era doloroso ouvir certos relatos, mas Lúcia confiava que, de alguma maneira, ela poderia ser um canal de amor e cuidado para aquelas vidas. Dedicou-se de corpo e alma a aprender todas as tarefas e, nas horas vagas, começou a se organizar para iniciar o curso de serviço social. Conversou com a coordenadora, juntou documentos, fez a inscrição. Finalmente estava acontecendo. Um caminho profissional que se alinhava com sua vocação de servir ao próximo. No entanto, a história não parou por aí. Como nem tudo na vida são flores, após cerca de 3 meses de trabalho, surgiu uma crise financeira na ONG. Os patrocinadores cortaram parte dos recursos e algumas demissões eram inevitáveis. Ao ouvir sobre a possibilidade de cortes, Lúcia sentiu seu coração tremer. Será que vou perder tudo agora que finalmente encontrei um lugar onde me sinto útil, que se alinha com meu propósito e que abriu portas para meus estudos? Pensava ela. As noites voltaram a ser marcadas por orações angustiadas. Em uma dessas orações, lembrou-se novamente do sonho que tivera com as lamparinas, iluminando um passo de cada vez. Aquela cena a fez refletir. Se Deus a conduziu até ali, Ele continuaria conduzindo, mesmo que parecesse surgir um beco sem saída. Não deveria abandonar a fé no meio do caminho. Então, pacientemente continuou trabalhando, dando o seu melhor, sempre buscando ajudar a instituição a se fortalecer. O tempo passou, os cortes vieram e, para sua surpresa, ela não foi demitida. Na verdade, a coordenadora acreditava que a atuação de Lúcia, especialmente no cuidado com as crianças mais vulneráveis, era essencial para o projeto. Ela acabou sendo mantida, ainda que com algumas alterações no salário. Por um momento, pensou em desistir por conta da redução, pois teria maior dificuldade em bancar a faculdade, mas ouviu novamente aquela voz suave em seu coração. Eu tenho suprido suas necessidades até aqui. Não cessarei agora. Decidiu continuar. E as bênçãos aconteceram de formas inesperadas. Seus pais, mesmo com poucos recursos, resolveram ajudá-la com pequenas quantias para complementar a mensalidade. Alguns amigos fizeram rifas para arrecadar dinheiro e apoiá-la. Até mesmo a igreja, sabendo de sua situação, contribuiu, dando-lhe a certeza de que ela era amada e apoiada. Aquilo tudo mostrava como Deus usava inúmeras pessoas para alinhar os passos daqueles que confiam nele. Assim, Lúcia pôde seguir firme. Os anos se passaram. Ela se formou em serviço social com honra ao mérito, destacando-se pela dedicação e excelência nas atividades práticas. Foi efetivada na ONG, assumindo uma posição maior de responsabilidade, agora liderando certos projetos e cuidando de forma mais estratégica de cada criança ali. Tornou-se, inclusive, uma referência na comunidade, recebendo convites para palestras em outras instituições que desejavam criar projetos similares. A cada resultado positivo, a cada criança que encontrava um novo rumo de vida, Lúcia lembrava-se de sua própria história, como havia começado insegura, sem enxergar onde Deus a levaria.
Mas ele estava desde o princípio alinhando seus passos e direcionando-a para uma caminhada muito maior do que ela havia imaginado. Contudo, ainda havia um sonho guardado no coração de Lúcia que raramente era comentado: o de expandir aquele trabalho para outras regiões, a fim de que mais pessoas pudessem ser beneficiadas. Ela sentia que Deus a chamava não apenas para permanecer na sua cidade, mas para ir a lugares com maior carência. Entretanto, construir algo maior demandaria recursos, parceria com empresas, estrutura, profissionais preparados. Era algo que, aos olhos humanos, parecia distante, mas no fundo, ela sabia que, se esse fosse mesmo o propósito de Deus, Ele abriria as portas, como já fizera antes. Precisaria mais uma vez dar pequenos passos de cada vez. Foi então que, após sua formatura, recebeu um e-mail inesperado. Tratava-se de uma agência internacional que apoiava projetos humanitários em países em desenvolvimento. Eles estavam em busca de histórias e iniciativas que tivessem impacto social significativo e se interessaram pelo trabalho que a ONG desenvolvia. O convite era para que Lúcia apresentasse seu projeto em uma conferência online, onde estaria reunida uma rede de apoiadores e investidores. Aquilo era gigantesco para alguém que, até poucos anos antes, nem sabia se conseguiria cursar uma faculdade. De imediato, o medo bateu, mas ela lembrou-se novamente. Deus já está alinhando meus passos. Ele vai me mostrar o que eu não consigo enxergar sozinha. Aceitou o desafio. Preparou slides, levantou dados, selecionou depoimentos de crianças e adolescentes beneficiados. No dia da conferência, sentiu o frio na barriga. Ao entrar na sala virtual, viu nomes de diversos países presentes. Algumas organizações, inclusive voltadas para o voluntariado em larga escala. Manteve firme sua postura e, com o coração cheio de gratidão, apresentou a história da ONG, os resultados obtidos, os desafios e, principalmente, a proposta de expansão. Falou da realidade de outras comunidades próximas, onde os índices de violência, pobreza e evasão escolar eram alarmantes. Disse que, com apoio suficiente, poderiam replicar o modelo de atendimento e transformar ainda mais vidas. Ao final da apresentação, houve um momento de perguntas. Lúcia respondeu a cada uma com clareza e, acima de tudo, com paixão genuína. Perto do encerramento, sentiu-se emocionada ao ver no chat vários comentários encorajadores, dizendo como aquele trabalho era inspirador. Recebeu também o contato de 2 organizações dispostas a ajudá-la a buscar recursos. Ela finalizou agradecendo e, internamente, louvando a Deus por ter chegado até ali, mesmo com tantas incertezas no início da jornada. Nos dias que se seguiram, as portas continuaram se abrindo. Uma das organizações ofereceu uma parceria para a construção de um novo espaço comunitário em um bairro carente da região. Outra sugeriu um intercâmbio de profissionais da área social, enviando especialistas para capacitar a equipe local e ampliar a eficácia dos programas. E assim, pouco a pouco, aquilo que um dia foi apenas um sonho de Lúcia foi se materializando em realidade. Tudo ocorreu gradualmente, mas de forma constante, provando que, de fato, Deus estava alinhando cada detalhe. Ao longo dessa trajetória, Lúcia testemunhou milagres impressionantes. Ela viu crianças sem esperança sorrindo novamente. Adolescentes que antes pensavam em desistir da vida, descobrindo novos horizontes por meio do estudo, das artes, do esporte, do amor e da fé. Encontrou famílias inteiras sendo restauradas pelo acolhimento e direcionamento adequado. Em cada um desses momentos, seu coração se enchia de alegria e gratidão. Nos cultos da igreja, frequentemente era convidada a compartilhar testemunhos. Muitas pessoas perguntavam como ela lidava com o medo e as incertezas. E a resposta, invariavelmente, era a mesma: eu não ando sozinha. Mesmo quando não via nada, Deus estava lá, preparando o terreno, mostrando uma lamparina de cada vez.
Eu só precisava confiar e caminhar. Em uma dessas partilhas, lembrou-se de como um simples versículo da Bíblia foi fundamental. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Explicou que a palavra de Deus não ilumina todo o percurso de uma só vez, mas sim cada passo que damos conforme nossa fé e nossa disposição de obedecer. E quanto mais caminhamos, mais aprendemos a enxergar a direção do Senhor. O tempo passou e Lúcia, agora uma mulher adulta, olhava para trás e via como cada detalhe de sua história fez parte de um grande mosaico. Deus usou até mesmo suas inseguranças, seus medos e crises de fé para moldá-la. Pois, em cada momento de dúvida, ela voltava-se para a oração, para o louvor, para a busca da presença divina. E assim, seu relacionamento com Deus se fortalecia. Era comum as pessoas virem até ela para pedir conselhos. Lúcia, como eu descubro o que Deus quer para mim? Como saber se estou no caminho certo? E se eu não enxergo nada? A resposta, sempre com um sorriso no rosto, era carregada da experiência de vida que acumulara. Busque a Deus de todo o coração, ore, leia a Bíblia, procure bons conselheiros, não fique parado, mova-se com a fé que você tem, dê passos, ainda que pequenos. Deus não vai te deixar sozinho. Há coisas que só entenderemos depois de caminharmos, mas Ele está sempre trabalhando, mesmo no silêncio. Mesmo quando não vemos sinais imediatos. Nossa visão é limitada, mas Ele enxerga o todo e acrescentava: nem sempre o caminho será fácil. Você enfrentará vales, desertos, tempestades, mas lembre-se, Deus não prometeu ausência de problemas. Ele prometeu estar conosco em todas as circunstâncias, nos fortalecendo, corrigindo e direcionando. Se você crê que Ele é quem alinha os seus passos, então pode descansar o coração e prosseguir, porque no tempo certo as coisas se revelarão. Por fim, Lúcia se tornou líder de uma grande rede de projetos sociais, expandindo muito além do que sonhara. Recebeu inclusive honrarias e prêmios em reconhecimento ao seu trabalho, mas acima de tudo, conquistou o privilégio de ver inúmeras vidas transformadas. E todas as vezes que subia num palco para discursar ou recebia um microfone na igreja, fazia questão de lembrar suas origens. A cidadezinha do interior, a casinha simples dos pais, as dúvidas intensas da juventude. E lembrava com carinho a frase que um dia o pastor lhe dissera: minha filha, Deus nunca está em silêncio. Nós é que muitas vezes não estamos preparados para ouvir. Mas, ainda assim, Ele vai te mostrar aquilo que você não consegue enxergar sozinha. Essas palavras reverberaram por toda a sua vida. E numa das últimas homenagens que recebeu, ela subiu ao pódio, segurou o troféu e declarou: se hoje estou aqui, é porque Deus caminhou comigo desde o início. Ele alinhou cada passo, cada encontro, cada oportunidade, cada porta aberta e cada porta fechada. Encontrei na sua palavra a luz que me fazia enxergar o essencial. E pude descobrir que, embora a gente não veja o fim da estrada, Ele vê. Embora a gente não saiba o que virá amanhã, Ele já tem tudo sob controle. E assim, podemos descansar, trabalhar com amor e confiar que nada é em vão. Essa história não é apenas sobre Lúcia, mas sobre cada um de nós, que em algum momento sente que a vida está nebulosa, sem direção. Se hoje você que está lendo ou ouvindo esta mensagem se encontra perdido, sem saber para onde ir, lembre-se de que Deus já está trabalhando, mesmo que você não consiga ver. Talvez seja necessário dar um passo de fé na escuridão. Talvez seja preciso desapegar de planos antigos que não se concretizaram. Talvez seja o momento de buscar orientação, ouvir conselhos sábios, estudar, servir, colocar a mão na massa e descobrir onde seu coração realmente se alinha ao propósito divino. A verdade é que viver é um ato de fé diário. Não enxergamos tudo, não controlamos tudo,
não compreendemos todas as situações. Mas podemos estar certos de que há um Deus amoroso que vê todo o quadro, conhece cada detalhe e sabe o que precisamos para crescer e frutificar. O segredo é permanecer nele, confiando na sua bondade e no seu amor, mesmo quando os ventos parecem contrários. Lúcia, como tantos outros, descobriu na própria caminhada a fidelidade de Deus. Ela se recordava de um texto bíblico muito especial. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Esse versículo norteou sua vida e continua norteando a vida de muitas pessoas. Se confiarmos de todo o coração, se reconhecermos que somos dependentes dEle, então Ele mesmo endireitará nossos caminhos, nos ajudando a andar por trilhas seguras. Outra lição importante que Lúcia aprendeu é que ouvir a direção de Deus demanda quietude interior. Em uma era de tanto barulho, tantas telas, tanta pressa, é fácil nos distrairmos. O convite divino, entretanto, permanece. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, 10. Aquietar-se não significa ficar inerte, mas sim silenciar o coração para captar a voz suave do Criador. E não existe fórmula mágica para isso. Requer prática, perseverança e intimidade com Ele. Ao longo de sua história, Lúcia experimentou essa quietude principalmente na oração e no serviço ao próximo. Percebeu que, quando estava em ação, ajudando alguém, seu coração se abria para ouvir a Deus de forma especial. Também notou que, em meio à correria, as atribuições do trabalho e da faculdade, era fundamental reservar momentos de solitude, ler as Escrituras e buscar orientação do Espírito Santo. Outra verdade que lhe trouxe paz foi entender que o tempo de Deus não é o nosso. Muitas vezes ela queria respostas imediatas, mas o Senhor tinha um processo de maturidade em mente. Em alguns casos, demorou meses para que visse um resultado. Em outros, levou anos. E também houve situações em que Deus respondeu de forma rápida, surpreendendo-a. O importante era manter a confiança de que Ele sabia o melhor momento. E quando as portas se abriam, era impressionante ver como tudo fluía. A percepção da provisão divina se tornou cada vez mais clara. Sempre que parecia faltar algo, surgia alguém ou alguma iniciativa para suprir. Aquela ajuda financeira inesperada, um alimento doado, um transporte oferecido, o encaminhamento médico gratuito para as crianças da ONG, cada detalhe testificava o cuidado de Deus e a veracidade de que Ele não abandona seus filhos. Especialmente quando nos dispomos a cuidar do próximo, Ele se encarrega de cuidar de nós. Por fim, o testemunho de Lúcia se transformou em inspiração para muitas pessoas que, como ela, não enxergavam saída e viviam mergulhadas em dúvidas. Sua vida provava que não é preciso ter uma visão completa do futuro para começar a andar. Basta ter fé naquele que governa o universo. Ele é capaz de iluminar um passo de cada vez, levando-nos a lugares que jamais imaginaríamos. Essa história, portanto, resume-se a uma mensagem central. Deus já está alinhando seus passos e vai te mostrar o que você não consegue enxergar sozinho. Se há algo que você anseia, mas não vê forma de concretizar, apresente-o em oração. Se sente que não tem forças, peça a Ele que renove sua coragem. Se não consegue ver um palmo à frente, confie que Ele vê além dos montes e sabe o que há após a curva. E, sobretudo, permaneça fiel, agradecendo mesmo antes de ver o milagre. Pois a fé antecipa o impossível, crendo que Deus o tornará possível no tempo certo. Portanto, assim como Lúcia, ouse confiar e prosseguir. Você pode estar exatamente na fase em que não enxerga nada. Mas lembre-se, o silêncio de Deus não significa inatividade. Ele trabalha nos bastidores da nossa vida, costurando cada ponto, preparando cada encontro, abrindo cada porta ou fechando as que não servem ao nosso crescimento.
Não subestime os planos do Criador. Eles são maiores e melhores do que qualquer coisa que possamos imaginar. Assim, se hoje você se sente incapaz de ver a saída, mantenha a serenidade. Busque ao Senhor. Medite em sua palavra. Procure ajuda e conselhos sábios. Agradeça pelos pequenos sinais. Quando chegar o momento, você perceberá que Ele estava lá o tempo todo, orquestrando cada detalhe para o seu bem e para o bem das pessoas que serão tocadas por sua vida. Creia, dê o passo seguinte. Confie naquela voz suave que fala ao seu coração. Eu estou aqui, caminhe comigo. Eu vou te mostrar o que você não consegue enxergar sozinho. Esse é o legado de Lúcia. Uma lição viva de que, mesmo nos dias em que tudo parece confuso, a luz de Deus não se apaga. Ele conduz, protege, supre, incentiva e transforma. E no fim, quando olhamos para trás, entendemos que cada lágrima, cada espera e cada dúvida serviram para nos fazer crescer na fé e na sensibilidade para com o próximo. Assim, não duvide. Você também está no meio de uma história que Ele mesmo está escrevendo. O mais extraordinário é que essa história não se limita a experiências individuais. Os resultados se multiplicam conforme as pessoas transformadas por Deus passam a abençoar outras. Lúcia não apenas mudou a própria vida, mas a de inúmeras famílias e crianças. E quem sabe, essas crianças, ao crescerem, também levarão adiante o amor que receberam, espalhando novos gestos de solidariedade, multiplicando o bem. É assim que o propósito divino avança, um coração de cada vez, sem limites de fronteiras. Desse modo, que esta narrativa sirva de inspiração para você que busca respostas ou que já as encontrou e precisa continuar avançando. Nunca esqueça, Deus está alinhando seus passos. Ele está presente no hoje, no amanhã, em cada segundo do seu futuro. Confie plenamente, agarre-se à esperança e permita que o Criador faça o impossível acontecer em sua vida. Pois, quando somos guiados por Ele, ainda que andemos por vales escuros, não temeremos mal algum, porque Ele mesmo nos guia, nos consola e, no momento oportuno, nos revela a grandiosidade de seus planos. Caminhe com fé e não duvide. No tempo certo, você também poderá olhar para trás e dizer com toda convicção: eu não via saída, mas Deus via. Eu não entendia, mas Ele entendia. Eu não tinha forças, mas Ele me fortaleceu. Eu não enxergava, mas Ele iluminou meu caminho. E isso transformou não apenas a minha história, mas também a de muitas outras pessoas, tornando ainda mais evidente que seu amor e poder são infinitos. Aleluia! Você sentiu o seu coração ser tocado por esta mensagem e quer continuar recebendo conteúdos que fortaleçam a sua fé e a sua esperança? Então não deixe de curtir este vídeo, comentar sobre o que mais te inspirou e compartilhar com alguém que precise ouvir esta palavra. Além disso, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Juntos, vamos espalhar o amor de Deus, impactar vidas e lembrar a todos que Ele está sempre conosco, alinhando cada passo do nosso caminho.